Então vamos lá. Essa arte eu peguei aqui de um grande amigo meu, um francês, e ele trabalha na Industrial Light and Magic, tá? Ele trabalha na ILM fazendo os Star Wars da vida. Um cara de concept art sensacional, tá? Tive o prazer de trabalhar com ele durante alguns anos aqui no Brasil. Eu trouxe essa imagem dele porque a gente vai brincar de analisar depois do que eu falar, tá? A gente vai usar essa imagem como uma referência. Então, quando a gente fala de composição, a gente está falando de uma coisa muito simples que é storytelling, que também a gente pode aqui fazer uma tradução para narrativa. Então, a função da composição na imagem é a gente ter aí um processo de contar história. Cara, quando eu tiro uma fotografia, eu quero mostrar o estúdio. Cara, eu vou contar uma história. Eu não vou tirar a foto do cantinho que está com poeira ali, sabe? A não sei o que eu quero mostrar. Eu vou escolher um lugar e eu vou pensar numa estética que eu quero mostrar aquela imagem. Cara, a gente faz isso com selfie, né? Eu não vou tirar a foto do meu pior ângulo. Meu filho fala que tiozão tira a foto assim, né? Ele tem o celular lá longe e fica umas cabecinhas assim, pequenininha, às vezes um enquadramento ruim, né? Então, assim, eu vou pensar numa estética. Essa estética, ela tem a ver com composição. Se vocês separarem, imagino que no celular de vocês tem, mas eu posso abrir a câmera do celular, eu posso ligar um recurso que ele divide. Ó, vocês estão vendo, tá bem levinho aqui, né? Tem duas linhas aqui na vertical, duas linhas na horizontal. Tá? Tem um recurso no celular que você pode habilitar isso na hora que você vai tirar a foto. Isso aqui é um gridzinho chamado Rule of Thirds, tá? Ou regra dos terços. Eu só habilitei aqui para vocês verem, tá? Isso aqui é um crop. Se eu quiser cortar a imagem menor, isso aqui é o crop do Photoshop, tá? Posso cortar. Tá? Eu só liguei ele aqui para vocês verem isso acontecendo, tá? Então, você consegue habilitar isso na câmera do celular. Por quê? Uma das questões a gente vai depois ver ali, uma regrinha de composição é a regra dos terços, que eu divido 2/3 da minha imagem em alguma dessas áreas, por exemplo, ocupando o objeto central, o objeto que eu quero comunicar, e deixando um respiro, tá? Então, se a gente começar a olhar várias imagens, você vai ver regra dos terços em tudo, tá? Não é a única regra, mas é a mais básica e a mais simples de usar. Então, só para você ver que a composição, ela vem da fotografia, ela vem do cinema e a gente traz para a ilustração, tá? Então, o que eu faço com a composição? Eu conto uma história, tá? Se for do meu interesse. Eu posso fazer um avatar do meu rosto. Eu não estou contando história nenhuma, a princípio. É um avatarzinho que eu vou usar de ícone lá. Posso fazer um personagem lá num concept art. Eu faço um personagem, por quê? Eu quero mostrar o personagem. Não estou pensando tanto em composição. Cara, estou pensando em fazer o bonecão lá para ver que roupa que ele usa. Posso fazer um cenário? Cenário geralmente já tem um pensamento de composição. Mas eu posso fazer um desenho, uma ilustração, que eu quero mostrar como... Vou pegar aqui a minha estante de livro. Eu quero mostrar como que ela é, para alguém levar isso e produzir. Tá? Então eu vou lá e desenho e pinto a estante. Aí não estou pensando em composição, estou pensando em mostrar aquilo, tá? Mas a composição tem essa questão de você contar uma história. Aí a gente vai ter a relação de observação versus composição, tá? Porque tudo que a gente observa, a gente pode aplicar esse princípio de composição. A gente vai usar nesse estudo aqui o Bouguereau, tá? Que é um pintor classicaço aí, eu uso isso numa das aulas, tá? Alguns alunos já devem ter visto. Mas eu pego isso porque existe um pensamento nessa pintura clássica de composição bem forte, tá? E a gente vai ver alguns desses elementos que a gente pode usar. A ideia aqui é entender o que é composição e como que eu levo isso diante de um estudo de uma obra para o meu caminho. E aí, a gente começa, num primeiro momento, a falar de composição, é a disposição dos objetos. Eu vou tirar uma foto da minha mesa, eu vou arrumar as garrafas. Eu vou tirar uma foto minha, eu vou dar uma arrumadinha no cabelo, ver o óculos, acertar a barba. Então, eu estou vendo a disposição dos elementos. Mas a gente tem enquadramento da câmera, a gente tem algumas variáveis, que é as linhas que direcionam o olhar. Eu vejo que tem uma linha que leva para cima, tem uma linha que leva para baixo, tem outras linhas aqui na imagem, tem todo um movimento aqui, né? Então são linhas, eu vou vendo linhas que foi planejado, né, na hora que esse pintor fez a obra, ele não saiu só fazendo, tá? Então tem linhas que direcionam o olhar. A gente tem as formas, ou em inglês os shapes, que é o quê? Eu tenho uma forma, né? Ó. Eu consigo ver essa forma bem destacada do restante. Ó. Por que eu consigo ver essa forma destacada do restante? Porque, olha o nível de luz e o nível de sombra. Então, toda essa sombra
faz esse objeto iluminado, que é o mais iluminado da cena, chamar a atenção. Inclusive com as outras mulheres, ó, a diferença de luz e sombra. Então eu estou lá chamando a atenção para isso. Então esse shape do desenho do corpo, né, essa forma, eu tenho essa forma toda, eu tenho até o espaço negativo, ó, fazendo formas, tá? Tem um espaço negativo aqui, ó. Quando a gente fala de observação, a gente tem o espaço positivo, que é o objeto em si, e a gente tem, ó, isso aqui são espaços negativos. Quando a gente vai fazer um desenho de observação, uma pintura de observação, eu não vou olhar só aquilo de contorno. Esses espaços, eles me ajudam também. Tá? Ó, essa relação de espaço aqui me ajuda a construir o todo. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Tem um espaço negativo aqui. Tá bom? A gente tem aí o claro e o escuro, acabei de falar a relação, né? E aí, ó, que legal, né? A gente tem ela bem iluminada e ele meio na sombra, né? Já tem uma certa dualidade. Olha, o risquinho aqui não ficou bom. Aqui nas costas. Vamos jogar o risquinho nas costas. Então, a gente tem uma relação que, inclusive, para a história conta. Meu, esse cara já é um cara diferente, né? A gente não vê muitas pessoas com pata de bode pela rua e uma mulher, né? A gente já tem uma coisa... Ele está no escuro, ele tem um peso, ela está na luz, né? Só que a malandrinha está puxando ele, né? Quem será que está aprontando nessa história, né? Então a gente tem essa dualidade do claro e escuro. Então, elementos de contar uma história. Tá? Luz e sombra está dentro desse claro e escuro, tá? Porque assim, às vezes a gente é um pouco misturado. Luz e sombra é quando eu falo assim, ó, a luz vem aqui e ela vem e gera uma sombra aqui. Tá? Então, isso é luz e sombra. Mas eu tenho na imagem uma sensação, uma noção de claro e escuro, por exemplo, essa área é mais escura, esse cara como um todo, eu nem vejo tanta luz e sombra, tá difusa, mas ele é mais escuro que o corpo dela, que é mais claro, tá? Só para entender relação luz e sombra, claro e escuro, tá? Tudo compondo para contar uma história. A escala das coisas, escala, tamanho dos objetos numa cena. Então, a gente tem essas pessoas, né, com um certo tamanho, que elas têm uma estatura próxima aí, né, se a gente for ver, ele também. Essas pessoas já formam um bloco na minha cena, ó, bem triangular, olha só que interessante. Formas geométricas, elas estão presentes aí nesse estudo. E olha lá atrás, não sei se alguém percebeu, não sei se pela qualidade aí dá para ver, mas tem uma galerinha lá no fundo. 3 pessoas ali, preparadas para o que vai acontecer aqui. Não sei o que vai acontecer aqui, mas elas estão preparadas, tá? Então, a gente tem essa escala, pessoas em primeiro plano, pessoas pequenininhas em segundo plano, tá? Essa escala, ela pode ser simplesmente de planos, né? Minha mão aqui está bem mais na frente da câmera, a outra aqui está mais atrás. Ela pode ser de perspectiva, né? Perspectiva gera a sensação de escala, ó, a distorção da lente da câmera, minha mão, ó o tamanho da minha mão com a minha cabeça aqui, né? Então, a perspectiva, a distorção de câmera gera essa sensação de escala também. Então, na hora que a gente está criando uma cena, tudo coopera ou não para a narrativa, tá? Por isso que, já abrindo um contraponto aqui, cara, vai desenhar, vai fazer sua ilustração, rabisca, sabe? Minha cena aqui, estou pensando em pôr um cara aqui em primeiro plano, tá, sei lá, um rosto aqui, e lá atrás vou pôr alguém. Mas, putz, será que está passando a ideia? Se eu fizer isso aqui grande, só que esse cara aqui, lá do fundo, putz, acho que está melhor. Como é que está direcionando o olhar na minha cena? Então, antes de vocês saírem, que grande parte das pessoas sai produzindo que nem um louco, estuda, rabisca. Rabiscar é a melhor coisa. Rabisca, sketch, rabisca e pensa. Olha, faz opções, né? A gente tem uma ideia muito... A primeira coisa que me vem na cabeça é a que eu já faço, cara. A galera de concept art, eles fazem, porque aí aquele montante começa, esse aqui é legal, esse caminho, aquele, né? O diretor de um filme, o diretor de um game vai fazer isso, tá? Um documentário de um dos Star Wars antigo, não os antigões, nem os novos, do meio do caminho lá, tá? Que tem o menininho e tudo mais. Tem um documentário que mostra o George Lucas entrando no estúdio de concept. Cara, ele pega uma bíblia cheio de desenho e pintura, cheio, pintura. A gente que gosta da arte acha todas lindas. Nossa, olha essa, olha, uma melhor que a outra.
Meu, ele pega literalmente assim, ó. Ele pega, ele abre e vai assim, ó. Esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não, 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 não. Porque ele é o diretor, né? Ele tem na cabeça dele o que ele quer. Quando ele vê aquelas artes, fala essa não, não, nada a ver, essa. Ele, no final, escolhe pouquíssimas das que ele vê. E assim, nessa velocidade. Sim, sim, não, 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 sim, não. Tá? Você fica assim, nossa, cara, tudo é lindo ali, mas tem a visão dele. E aí o cara do concept, ou a equipe de concept, ela tem essa grande produção. Né? A gente, na ilustração, a gente tende a produzir muito menos. A gente não vou fazer 10 variações da minha ilustração, mas pensar no sketch antes ajuda. Tá? Um amigo meu, ele fazia capa para DC Comics para o título Fables, o João Ruas. Cara, quem faz card game hoje em dia também é assim. Cara, é 3 sketches. Você pensa em 3 ideias daquela ideia, né? Fez os 3 sketches, manda. Aí os caras falam, eu quero o número 1, ou o número 2, o número 3, ou pede alguma alteração, e aí escolhe aquele e faz, tá? Não é só a primeira ideia. Voltando, cores. As cores aqui, elas são elementos de composição, né? A paleta de cor, o verde ali é uma paleta mais análoga, depois a gente vai falar de cor, uma paleta mais próxima. Então isso compõe a cena. Sei lá, se entra um vermelho aqui, ele tem que ter um porquê de entrar um vermelho na cena. E provavelmente ele chamaria atenção, tá? Então as cores fazem parte da composição. E materiais, né? Aí entra um detalhezinho, mas, cara, às vezes eu tenho um elemento de composição que o material dele é mais brilhante, mais opaco, ele faz sentido, tá? O material também. E esse material, a gente pode expandir a ideia entre cor e material, a gente pode falar também textura, tá? A textura, ela é um elemento de composição, tá? Porque se eu venho com um brush meu aqui, se eu pegar esse brush aqui, ó, a textura dele gera um elemento de composição, dependendo do que eu fizer. Se eu venho aqui na menina e faço isso aqui, tá? Deixo essa pintura mais inacabada, vou fazer um pouco mais forte, senão vocês não verem. Então, essa pincelada, ela tem que ter um porquê de estar ali. Ela é um elemento, e essa pincelada tem texturinha, né? Então, essa textura, ela vai fazer parte também desse elemento de composição, tá? Visão clássica aqui desse processo condensando o mundo gigantesco da composição. Agora vamos ver aqui esses elementos mais quebradinhos, tá? Então, disposição dos objetos. O que eu fiz aqui na minha cena? Deixei ela preto e branco, só para a gente fazer uma análise. Olha só, eu recortei, foi embora da cena. Tirei uma pessoa da cena, tá? No que eu tiro essa pessoa, essa composição já ficou diferente, né? Já sumiu, já mudou. Olha o buraco que ficou aqui, né? Tudo bem, ele está esticando a mão para algum lugar, mas ficou um buraco aqui, né? Então isso já mudou o meu jeito. Se eu boto essa menina para cá, cara, ela está olhando para fora do quadro, né? Talvez, será que se ela olhasse para dentro faria sentido? Ó, ela poderia talvez estar puxando ele. Ainda assim fica um espaço que não, sei lá, talvez funcione. Ela está puxando ele também. Aí, olha como é louco, né, a composição. A história para mim mudou. Ele estava ali meio querendo fugir dela. Fala, não, peraí, não me puxa não. Agora, elas estão segurando ele para ele não ir para algum lugar, para mim, tá? Esse primeiro olhar. Mudou a historinha aqui. Ele já quer ir para algum lugar que todo mundo está falando, não, fica aqui, tá? E os outros elementos todos, ó. O cara também sai de cena, fazendo animaçãozinha. Meu Deus! Ah, ele fugiu lá da cena, tá? Se ele não está na cena, cara, o que está acontecendo aqui? Elas estão fugindo de alguém, elas estão falando, peraí que eu já venho, vou dar um mergulho ali, tá? Essas historinhas, elas vão acontecendo. Essa outra aqui, ó, essa até pode sair de cena, mas ela dá um contraponto interessante, porque ela liga a gente, ó lá que louco, ó o olhar dela, tipo assim, já vamos, né? Ela tá olhando ali para a galerinha do fundo, tá? Deixa eu ver se está na ordem. Essa aqui pesa na cena se ela sai, né? Se fosse assim, talvez teria que cropar a imagem aqui, ó, dar um corte. E o pessoal do fundo faz uma ligação com essa menina aqui, né? Poderia não ter, mas o fato de eles estarem lá dá um plus na cena, né? Dá um plus a mais aí. Tá? Então, disposição dos objetos, como eu tinha falado, é o primeiro. Enquadramento de câmera, a regra dos terços está aí. Então, quando é regra, por que é regra dos terços? É por causa disso aqui, ó. Vamos considerar ele é o elemento principal, né?
Então, ele está aqui, meio, vou aumentar um pouquinho, ele está no centro da imagem, mas ele pega um pouquinho, porque terços é isso aqui, ó, 2/3 da imagem com um vazio, tá? É mais ou menos isso, tá? Se a gente quiser pegar ele e ela, que são os elementos que mais chamam a atenção, olha lá, eles estão ocupando 2/3 da imagem, seja na horizontal ou na vertical. Então, ó, eu tenho um respiro aqui em cima, no outro terço, tá? Então, é uma regrinha que ela funciona. Tem um outro ponto aí dessa regra, que é você usar esses pontos de interesse aqui, tá? Eu não gosto de me basear muito nisso, tá? Porque, ó, aqui não bateu 100%. Talvez ela, se a gente considerar, tá meio próximo, sei lá, talvez essa mão da cabeça. Então, eu acho que tem que tomar um cuidado. Tem cenas que você vê a coisa acontecendo assim mesmo, tá? Tipo, um objeto aqui, um objeto aqui, tá? Mas eu prefiro pensar no terço, nessa coisa de espaço. Que nem aqui, onde eu tô, tem um respiro aqui do lado, né? Dependendo do enquadramento que eu faço. Se eu ficar mais para cá, fica um vazio aqui, né? Então, esse pensamento de terço eu gosto, não ligo muito para esses pontinhos, tá? E tem a famosa lá, o Golden Ratio, a proporção áurea, que aí tem uma galera que sai aplicando em tudo. Eu também, eu acho que ela funciona, tem imagens que você vai encontrar. Tudo isso aqui é assim, eu vou encontrar uma imagem. Não, eu posso criar a imagem dessa forma, né? Aqui eu acho que a coisa complica demais. Mas, querendo ou não, existe esse movimento aqui, né? Não dá para negar que tem isso, tá? E é louco, ó, tem um respiro meio escuro aqui na cena, tá? Então, existe essa fluidez. Eu só não gosto de pensar isso como tem que pôr aqui, tá? Mas esse movimento, ele acaba acontecendo ali, tá? Toda imagem vai ter isso? Não, tá? Então, por isso que eu acho mais fácil a gente focar no enquadramento dos terços aí. Linhas, então deixei mais claro, é aquilo que eu falei, tanto linhas de movimento que eu tinha feito antes, né, como direcionamento das coisas, né? Olha só, aqui parece ter até quase uma perspectiva, assim, ó, tem esse ponto aqui que leva essa menina, tem o cara, tem as duas lá atrás, tem essa, tá? Essa aqui fecha um pouquinho para cá também, não ia ficar caída aqui, né? Mas existe, parece que parte de um ponto central. De novo, eu vou fazer o meu sketch, vou pensar nisso? Não, eu vou jogar minha ideia no papel. E aí, com isso, ou na tela, né, no digital, com isso eu vou, peraí, estou contando a história, né, a composição está me ajudando a contar a história, e aí a gente aplica essas questões. Formas e shapes, então vamos ver as formas e shapes aqui, já falando disso, eu dei um super blur aqui na imagem. Então, ó, aquilo que eu falei, um shape grandão, os shapes das meninas, as formas, né, o próprio espaço negativo, aí, tá, ele também forma essa construção de imagem, tá? Então, as formas são importantes. O claro e escuro também, que tem a ver com esses shapes. Olha lá, dei um super contraste, porque aí a gente vê, de novo, né, esse claro chama bem atenção, tem áreas bem escuras da cena, né? Então, esses shapes de massa, e na pintura a gente fala muito da massa, eles também são elementos de composição. A gente está vendo tudo que a gente falou aplicado aqui. Luz e sombra, valor, é quando eu tiro a cor, né? Estou olhando só a luz e sombra como elemento de composição. De novo, né? Uma luz forte aqui, elementos, deixar esse cara mais na penumbra, mais no meio delas. Valor tonal, a gente vai falar disso hoje. Cara, aquela galera, ela não tem o mesmo contraste que a galera da frente. Tem esse nível de contraste aqui. Por quê? Olha só, se eu tivesse esse nível de contraste, cara, meu olho vai para lá. Essa menina já puxa o meu olhar para lá. Então isso muda, né? Então a coisa do valor tonal, que são os tons que a gente já vai ver, eles contam muito para a pintura. Muito mesmo. Às vezes você não domina a cor, mas você domina valor tonal, você constrói boas imagens, tá? E para fechar, tem os outros elementinhos aqui, né? Então escala, que eu já mostrei, cor, ó, fiz um filtro aqui para a gente identificar, então eu teria uma paletinha de cor aí acontecendo, que é a mesma família aqui de cor, ó. Então, temos aí uma família de cores, tá? Eu posso pegar isso aqui e fazer minha pintura, tá? Levo para lá e pinto uma outra cena, já gerei a paletinha de cor, tá bom? Para fechar aqui, os materiais, né? Então, eu coloquei aqui, aí é quando a gente entra naquele, no meu tipo de trabalho, eu não costumo fazer isso, tá? Mas que entra ali, que simula o pelo, simula o cabelo, a folhagem é importante,
tom de pele, a luz e sombra numa pele vai ser diferente da luz e sombra numa pedra, por exemplo. Tá? Então, essa questão dos materiais entra nesse pensamento. Aí entra naquela questão, às vezes fala, eu vi gente no grupo falando, não consigo gerar um tom de pele, né? A pele tem uma suavidade que é diferente quando eu tenho a sombra numa pedra, tá bom? Pegar as cores? Pode, tá? Galera, na arte tudo pode. Tem uma galera que fala assim, você não pode pintar assim, ó, pegando a cor de uma imagem. Você pode, você faz o que quiser da sua vida, né? A escolha é sua. Como treino, é interessante que eu identifique isso. A gente vai falar disso em pouco, tá? Mas, por exemplo, eu criei uma paleta de cor aqui, fechou, levo ela para o trabalho, montei minha paletinha ali e experimento ela, tá? Fechamos aqui o conceitual, vamos voar na prática, tá? Ó, eu trouxe o grid para a gente ver aplicado e, de novo, né, ó, lá não está 100%. Então, o que eu tenho muito, para mim, chama muita atenção? Isso aqui, ó. Isso aqui chama bastante atenção. Esse elemento, olha só tem isso, basicamente, de luz na cena, né? Nessa construção aqui, ó. Até tá melhor ver assim, tá? Então, essa forma, o que eu tenho aqui? Forma geométrica circular, e eu tenho um elemento aqui dentro, tá? Todo o restante da cena tá na sombra, praticamente. Então, vimos aqui forma geométrica e luz e sombra, ou claro e escuro, conforme você achar mais interessante. Porque é isso que a gente tem aqui, tá? Bom, então esse é o primeiro elemento. Aí, o que a gente vai ter de elementos? Falando de valor tonal, de elementos de claro e escuro, eu tenho alguns elementos, uma área pelo menos mais escura de um lado, uma área mais escura do outro, tá? Isso tudo acaba jogando a gente para o centro. A luz já chama a gente para o centro. Essas massas também. Aí eu tenho sim um elemento bem presente aqui, escuro, um elemento de cor aqui diferente, ó. Tudo é muito, muito frio, mas aí eu tenho tanto esse elemento quente, que isso aqui me passa, cara, essa pessoa aqui, nem sei se esse cara é o mais importante, mas essa pessoa aqui, ela é estranha, né? E ele tem um elemento aqui, aí a gente precisa dar uma escurecidinha no que eu fiz. Ele tem um elemento aqui que ele tá num fundo mais escuro, mas ele chama atenção também, ó. É a mão de alguém. Quem será essa mão aqui? E essa mão tem luz ali, tá? Ó, pequenininho. Tá? Então chama a atenção para isso, tá? A forma redonda é o que mais grita ali, ficou muito legal, né? E o legal do concept é que é muito da sugestão. As coisas não estão super construídas. Olha essa mão aqui, tem 2 pinceladas, tá? Mas você vê uma mão, você vê um pedacinho de rosto aqui, né? Você vê um pouquinho uma silhueta, por mais que pareça que é um capacete, né? Tem umas pessoinhas ali que você vê um pouquinho, né? Então tem muito que o nosso cérebro vai completando. Ó, aqui na penumbra, aqui quase não dá para ver, tem um soldado, tá? Então esses elementos eles vão entrando, mas o básico está aqui, né? A construção. E para ele chegar nisso, pode ter certeza que ele fez várias ideias para depois ele construir, tá? Eu trouxe uma imagem aqui, eu peguei umas referências do Avatar, copiei o Luciano aí. O Luciano vai fazer uma parada com o Avatar. Olha que interessante isso aqui, tá? É um frame de um filme, mas é curioso que a gente vê um pouco essa relação de valor tonal, né? Então, ó, esse cara aqui em primeiro plano, ele não é tão escuro quanto esse, é mais esse, né? Mas, ó, um cara aqui escuro, e ó lá, atrás tem um cara lá vindo para a cena, tá? Que é o valor tonal, ó, o valor tonal presente numa fotografia de um filme. Cara na sombra aqui contrastado, o que está mais longe perde definição. Cara aqui contrastado, o que está mais longe perde definição. Então a gente entra numa questão de tem a escala da proporção e entra uma coisa do ambiente e de perspectiva atmosférica, que é aquela coisa que quando você olha a montanha lá atrás, ela está sendo contaminada pela luz do ambiente e ela perde contraste. Se meter um contrastão no cara aqui, ele vai acabar vindo para a cena para frente, né? Bom, já puxa muito a atenção, né? Funciona ainda esteticamente, até funciona, mas ó, eles têm o mesmo nível, o mesmo peso de contraste. Então ele vai lá e rebaixou. Sempre que tiver para trás. Uma coisa que eu gosto muito em pintura, em ilustração, que eu busco fazer nas minhas cenas, eu já falei, eu não sou o cara do detalhinho, do cabelinho, não.
mas eu gosto do clima, acho que é uma coisa da minha vida, eu gosto do clima das coisas. Você passa a ideia, às vezes as coisas nem tão finalizadas, detalhadas, mas você passa aquela sensação, tá? Então é uma coisa que eu busco no meu trabalho. E aí, artista, curtiu o vídeo? Já deixou o like aqui? Maravilha! Quer saber aí quando é que tem o próximo vídeo, próxima aula para você aprender a dominar a pintura digital, ilustração digital, arte digital no geral? Se inscreve aqui no linkzinho que tem na descrição que eu te aviso aí dos próximos conteúdos.